Olá, ilustre, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E esse daqui vai ser um vídeo que ele é direcionado às pessoas que querem ingressar na área que eu trabalho, né? Como um artista de efeitos, né? Ou para publicidade ou para filmes. E eu vou falar só de publicidade porque é a minha área que eu atuo há mais de 16 anos, ok? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem apoiado o canal, mesmo nesses meses que eu fiquei fora dele aí, né? Várias coisas acontecendo aqui na minha vida e quem me segue no Instagram já tá sabendo o que tá acontecendo. O link do Instagram tá aí na descrição. E eu gostaria também de falar que eu estou abrindo uma lojinha no meu site. Então você pode acessar o meu site, que está aqui embaixo, ou o link na descrição, e você vai poder fazer um login e vai poder fazer compras no meu site. Tem algumas coisas legais lá, mas ainda está em construção, mas você já pode adquirir o que tem lá. Então fique esperto, ok? Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte é sobre a experiência que eu tenho de vida nessa área, que é para você pegar como referência. A segunda parte vai ser mais voltada para as partes da produção, dos setores de produção que existem e que as empresas têm lá dentro e qual dessas áreas você pode acabar se interessando e entrando. E a terceira parte serão algumas dicas finais sobre algumas coisas que você pode fazer, algumas empresas que você pode ir atrás, entre outras coisas. Ao final desse vídeo eu vou falar algumas coisas sobre o projeto do Jaspion que está em andamento, né? O novo vídeo que vai sair daquela versão estendida que eu falei nos outros vídeos, sabe? Então, se você quiser assistir a isso, então você dê o like agora que eu vou falar. Porque se você não der o like, eu não vou falar nada. Desde pequeno eu tinha uma veia artística muito bacana. Então na escola o pessoal falava que eu desenhava para caramba, assim, e tal. Eu não achava tudo isso, mas realmente eu acabava sendo escalado para fazer desenhos na escola. Conforme eu fui ficando mais velho, eu fui me interessando por filmes de efeitos especiais, né? Eu lembro em 97, quando saiu o Star Wars, aquela versão especial, né? Foi a primeira vez que eu assisti Star Wars. Eu fiquei embasbacado com as coisas que os caras faziam. Eu já gostava dos efeitos práticos, mas quando eu vi os efeitos digitais, eu fiquei morrendo de vontade de fazer aquilo. E aí eu lembro que eu tinha na escola 2 colegas que o pai deles tinha uma pequena produtora que fazia computação gráfica. E foi a primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada a isso. Era uma coisa extremamente arcaica e quase me desanimou. Pra você ter uma ideia, porque era um negócio muito absurdo. Mas é algo que me deu um pontapé para eu começar a estudar as coisas. E eu me lembro que eles me deram uma cópia do 3D Studio Max, acho que era a primeira versão do Max, e eu comecei a brincar com aquilo. E aí assim, mesmo sem saber nada sobre o programa, eu comecei a fazer as minhas brincadeiras, umas modelagens extremamente rudimentares e tudo mais, e isso durou alguns anos, porque eu não tinha, assim, na época não existia YouTube, não existia, a internet era um negócio muito novo, e não tinham tutoriais, né? Então eu fui só fazendo da minha própria cabeça e aprendendo com os próprios amigos meus lá. E eu me lembro que eu consegui fazer um CD com umas animações estupidamente toscas que eu tinha feito. E... é só de lembrar, eu tenho uma vergonha, sabe? É foda. O negócio é muito zoado. E nessa época eu também gostava bastante de desenhar. E eu desenhava muito mal, mas eu gostava de desenhar. E eu lembro que eu fiz um mangá, que é esse aqui. Esse é um mangá de 1999 que eu fiz. Já tenho o quê? Quantos anos? 22 anos isso daqui. E tem desenhos estupidamente horrorosos. Uma história que era um mix de Dragon Ball com Yu Yu Hakusho. E era...
E aí eu lembro que eu fui evoluindo conforme o tempo foi passando, conseguia fazer os desenhos um pouco mais complexos. Mas era isso, assim, a coisa é, eu tive uma paciência absurda pra fazer isso e o negócio chegou a quase 100 páginas em, o quê? 2 anos. Eu parei de fazer isso em 2001. Nessa época eu já tinha o conhecimento das empresas que faziam efeitos aqui no Brasil. E aí eu comecei a entender o que era, né? Tipo, nossa, qual que é a empresa que fez a tartaruguinha da Brahma? Meu Deus, essa empresa, olha que legal. Né? E aí eu comecei a me interessar por isso. E eu acabei entrando num curso, numa escola, um curso super básico que era simplesmente para eu abrir o programa e mexer na câmera e fazer uma outra coisinha. E eu fui com essas minhas animações toscas e esse meu mangá absurdo na empresa, falar assim, oi, eu quero um estágio. Os caras olharam e falaram assim, nossa, você é muito ruim, mas você tem paciência. E a paciência é o que vale nessa empresa. Eles não podiam estar mais certos. E na verdade eu nem entrei na empresa como trabalhando com 3D, eu entrei na empresa trabalhando na cópia, a gente copiava a fita lá na empresa, né? Então os caras faziam as propagandas e isso ia para a ilha de edição e na saída a gente gravava em fita e mandava pro cliente, né? Na época a gente usava ainda fita beta, né? Então eu fazia parte da cópia e aí eu fui subindo aos poucos os degraus. Eu fui de um estagiário a supervisor dentro dessa empresa numa carreira que durou praticamente 16 anos. Quando eu entrei na parte do 3D da empresa, eu comecei com modelagem, que parece que é a parte que assim tem mais artistas. Eu parei num certo ponto da evolução. Eu comecei a gostar de modelar props, eu não gostava de modelar personagens, e o que na verdade é que todo mundo gosta de fazer, modelar personagem. Eu gostava de fazer a parte de cenário, eu gostava de fazer essas outras coisas. Depois disso, eu acabei migrando um pouco para animação, e na animação eu lembro que eu era muito júnior. Depois de mais ou menos uns 6 meses fazendo animações de background, alguns personagenzinhos bem de boa assim e tal, eu descobri que não era muito bem o que eu queria. Pra mim, a parte de animação em si, ela é extremamente frustrante. Porque é um negócio que você, assim, o resultado demora pra sair, demora pra ficar bom, né? Você já viu meus vídeos do Jaspion, as animações, alguns movimentos que tem lá que né, não são lá aquelas coisas. É porque realmente é um negócio que toma tempo e eu não tenho a menor paciência pra isso. Depois disso, eu acabei aprendendo um pouco de setup, de rigging, que é a parte que você coloca todo o setup do personagem para ele conseguir se mover, ou dos props para eles conseguirem fazer certas coisas. E eu também vi que aquilo não era a minha área, não era um negócio que eu gostaria de fazer. Bom, aí nessa parte, nesse meio, eu já comecei a atuar, depois né, que isso aconteceu, eu comecei a atuar como um generalista. Então eu fazia modelagem, animava um pouquinho, fazia alguns rigs que eram simples, né, para os filmes. Afinal de contas, tem filmes que são bem simples e eu conseguia resolver várias coisas desses filmes, né? E aí eu comecei a aprender a fazer texturas, e aí eu comecei a aprender os programas de render, e aí eu comecei a estudar fotografia, que são as coisas que eu gosto, no final das contas, da parte visual. E isso me fez migrar um pouco para a parte de lighting, ou shading, ou look dev, né? Que aqui no Brasil a gente meio que junta tudo numa função só, né? Que a gente chama de os caras de render. Então eu acabava pegando os personagens que os caras mandavam, eu fazia a textura, eu aplicava os materiais, né? E mandava nas cenas com os testes de luz e etc. para saber como ele iria se comportar. Essa parte já é uma parte um pouco mais final da parte de produção. Né? Quantas partes eu falei parte agora, na verdade? No final disso, depois que o pessoal começou a ver que eu realmente tinha uma certa expertise em algumas áreas, como modelagem e renderização, e eu tinha um conhecimento bom em animação e rigging, o pessoal acabou me dando o cargo de supervisor. E aí o meu trabalho, ele se divide em dois, assim, ou ele é muito extremamente operacional, ou ele é pouco operacional, mas muito de relação, por assim dizer. Às vezes aparecia algum filme de alguma operadora de celular para eu fazer, por exemplo. E o pessoal tava sem equipe, e eu não tinha equipe para trabalhar. Eu fazia o filme inteiro sozinho. Eu pegava, modelava o que tinha que modelar, fazia shading no que tinha que fazer, animava o que tinha que animar, rendia o que tinha que render. Era isso. Então era assim, era extremamente operacional. Ou, às vezes, a gente tinha filmes mais complexos, que realmente ia precisar de bastante gente trabalhando. E às vezes o que eu colocava a mão na massa era para fazer o previs, para fazer um bloco em geral das coisas. E aí eu pegava isso daí e acabava delegando pros leads de cada setor e ficava em cima dos caras pra gente
fazer essa entrega e fazer a coisa rolar. Então você que está começando agora ou que está pensando em começar, entenda o seguinte, que a carreira é uma carreira que ela não é tão contemplativa como as pessoas acham, ou seja... Nossa, eu estou trabalhando com animação. E as pessoas acham que elas estão tipo na Disney, no mundo da Disney, etc. E sim, é trabalho duro. A gente tem que entender que na nossa realidade aqui no Brasil, principalmente, o mercado de publicidade ele demanda muito. É uma coisa de louco, é uma loucura mesmo. Então, entenda isso. A parte legal do trabalho é que realmente o resultado ele vale a pena. Você tá sentado lá em casa, você liga a TV, você vê toda aquela obra que você fez junto com a sua equipe e você fala, caramba, cara, olha que legal que ficou. E outra coisa também é que geralmente essas empresas que trabalham com isso, elas têm um ambiente de trabalho um pouco mais sossegado, não é tão corporativo assim, né? É uma coisa bem mais informal. O que facilita a relação com as pessoas dentro, né? E acaba gerando amizades. Então, assim, é gostoso às vezes de trabalhar nessas empresas, mesmo com esse, né, com esse ritmo absurdo. Então, o que eu aconselho no começo é o seguinte: é estudar esses softwares de início, estudar como funcionam essas empresas, estudar como funciona realmente toda essa parte de publicidade, ver se você tem uma afinidade. E vou lembrar você de uma coisa, por mais que você possa fazer cursos e esses cursos sejam de muita ajuda para você, nenhum diploma desses cursos vai te garantir trabalho. Eu vou contar uma história aqui bem de boa para você entender. Em 2011, eu fui convidado a dar aula em uma escola de computação gráfica. E nesse meio tempo, eu fui dar aula curso técnico. E o curso técnico ele era muito mais cheio do que os cursos livres que eu estava acostumado a dar nos fins de semana. Porque o curso livre ele é muito mais de boa, muito mais relax. Tem às vezes 4, 5 alunos na sala e o negócio flui muito. E aí de repente você chega no meio da semana, você tem uma sala com 30 alunos. Você fala, meu Deus. E eu me lembro que na primeira aula dessa turma de 30 alunos, eu falei justamente isso. Eu falei, se vocês acham que o diploma de vocês vai garantir emprego para vocês, vocês estão errados. Houve uma certa comoção. E na segunda aula que eu apareci, 15 alunos tinham largado o curso. Eu levei uma comida do dono da escola. Mas é a verdade. Porque no final das contas, o que esse curso vai fazer por você é o seguinte, ele vai te dar as ferramentas, não necessariamente as ferramentas, o software, mas ele vai te dar o know-how, expertise para você fazer um trabalho pessoal bacana. E esse trabalho é o que vai te garantir um emprego. Se você for fazer um curso, pegue todas essas informações que você adquirir, coloque num projeto seu, para você mostrar para as empresas. Coloque num ArtStation da vida, sei lá onde, ou qualquer outro tipo de plataforma, num site seu, e divulgue. Divulgue bastante para que as pessoas te conheçam. E agora, para essa parte final, eu tenho notícias do projeto do Jasper. Bom, depois de algum tempo, que eu, pelo menos no começo do ano, que eu tirei férias do projeto, eu acabei voltando a fazer a versão estendida dele. É engraçado porque essa versão estendida, ela tá extremamente complexa. E eu precisava fechar a história, né, e como se fosse um roteirinho e tudo mais, para que essa história funcionasse melhor para quem tá vendo, né? Porque realmente, da forma que tá, como ele é um teaser, eu só coloquei algumas cenas esporádicas lá que não significam muita coisa. E esse projeto ele cresceu muito, muito. E ele está 5, 6 vezes mais complexo do que essa última versão que eu fiz. Ele já tem mais que o dobro da duração. Essa versão estendida tá muito estendida. Então eu gostaria de fazer o seguinte, de propor algo, que é o seguinte: se você conhece alguém que gostaria de entrar nesse projeto e trabalhar comigo, me dá um toque. Entra lá no meu site, manda uma mensagem, ou mesmo aqui nos comentários, comente se você conhece alguém que gostaria de entrar nessa brincadeira comigo, porque realmente o negócio tá difícil. Tá complicado, mas tá da hora. Vai ficar bem legal e você vai curtir. Bom, então ficamos aqui com essa primeira parte e agora você vai ter acesso ao nome de todos os apoiadores desse maravilhoso canal que estão aí aparecendo para vocês a torto direito, né? Então eu fico por aqui e te vejo na parte 2. Então um beijo no seu roxinho.